O mundo está em pânico por causa da pandemia Covid-19 e todos certamente querem uma explicação, querem uma resposta. Nós estaremos nesta oportunidade falando sobre o preço da desobediência Covid-19, porque estamos sofrendo o rico, o pobre, o sábio, o ignorante, o empresário, executivo, o escravo, o operário, o servidor público ou aquele que simplesmente exerce uma profissão como gari, varrendo a rua, limpando a cidade. Todos nós estamos confinados em nossas casas por causa do coronavírus, por causa do Covid-19. Depois que nós tivemos lendo as Escrituras, porque encontramos nela respostas para tudo que acontece em nossa vida, em nossa família, no mundo, enfim, todos nós temos essa cartilha que é as Escrituras Sagradas. Temos a Bíblia como bússola, temos a palavra de Deus como via de regra, fé e prática. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Muitas pessoas estão em pânico, estão desesperadas, e não é que a gente tenha descoberto a causa do Covid-19, do coronavírus. Está na Bíblia, simplesmente está na Bíblia. É que as pessoas não examinam as Escrituras. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Nós encontramos na palavra de Deus a resposta para o Covid-19. Você pode até dizer: eureka! Ah, pastor Bosco descobriu? Não, está na Bíblia. É que as pessoas não leem, as pessoas não examinam as Escrituras. Eu tenho sido procurado nesses últimos dias por várias pessoas, me telefonam, mandam mensagem pelo WhatsApp: pastor, me dê alguma explicação, tem na Bíblia essa peste, essa pandemia? Nós vamos começar a fazer um pequeno resumo, não é possível a gente desenvolver tudo numa simples mensagem que pretendemos transmitir, mas vamos tornar a falar numa outra mensagem sobre este momento que todos nós estamos passando. Não é importante você estar apenas agora sabendo como se preservar, como se reservar, como se precaver. Agora o momento é de prevenção, mas muito mais do que isso. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade à humanidade para que todos, nesta hora, se voltassem para Deus. Esse é o momento de contrição, esse é o momento de arrependimento, esse é o momento em que todos nós devemos parar e refletir como nós andamos a cada dia, a cada mês, a cada ano, nos distanciando mais e mais de Deus. Terminamos o ano de 2019 dando e esperançoso, né, boas-vindas a 2020. Chegou o mês de janeiro, depois o fevereiro, carnaval, e as pessoas continuam levando a vida como se Deus tivesse dado como um relojoeiro, dá corda no relógio e deixa para lá. Não, Deus está no controle de tudo e sobre todas as coisas. No livro de Gênesis, quando nós encontramos Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, lá no capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem do pó, do barro, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Deus simplesmente fez... Ele fez o homem artesanalmente com suas próprias mãos. E depois soprou o homem nas suas narinas o fôlego da vida. Deu fôlego da vida. O que é o fôlego da vida? É a vida. Nós respiramos e aspiramos o ar. Você enche os pulmões e você sente o ar refrigerando e dando vida para que você possa continuar vivo. O Coronavírus-19 veio trazer morte,
E nós encontramos no livro de Gênesis, logo no comecinho, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, o colocou no Éden. Nós encontramos o homem sendo colocado como administrador, depois que ele criou a sua companheira Eva, tirando da sua costela aquela sua companheira que lhe fosse idônea, amiga, companheira. E aí está falando do casamento e como tem sido desvirtuada a família, ao ponto de hoje o homem está achando que duas pessoas do mesmo sexo possam constituir uma família. Isso é blasfêmia, isso é desobediência ao que Deus estabeleceu no princípio da criação. Por quê? Porque o Senhor disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Pois bem, o pecado levou e tem levado a humanidade a fazer o contrário. Não precisa você ser macho e fêmea, como está escrito lá na Bíblia. 2 homens podem constituir uma família. E como estabelecer filhos? Adota um filho e aí você está constituindo uma família. 2 mulheres podem ter uma convivência e ali está marido e mulher, constitui um filho adotivo e ali está uma família. Biblicamente falando, isso é pecado, isso é rebeldia, isso é desobediência e quase que em todos os países do mundo. Isso hoje é uma prática muito natural e as pessoas continuam vivendo como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse dando valor ou importância como Ele deu desde o princípio. Crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Eu pergunto a você, 2 homens podem gerar um filho? 2 mulheres podem gerar um filho? Jamais! Porque só a mulher é que tem um órgão reprodutor juntamente com o homem no útero quando é fecundada uma vida. Mas isso não bastasse para que lá no livro de Gênesis Deus colocou o homem no Éden, um casal, e estabeleceu princípios. Dentre esses princípios, o homem foi colocado lá como mordomo, como administrador. E diz no livro de Gênesis, no capítulo, logo no iniciozinho de Gênesis, você deve continuar com a sua Bíblia aberta. Nós vemos que os nossos pais foram colocados lá e Deus estabeleceu um princípio. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, diz as Escrituras: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Nos versículos 8 até o versículo, e os versos 15 e 17, o Senhor plantou plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que o tinha formado. Nos versos 15 a 17, nós encontramos que quando o Senhor formou o homem e o pôs no jardim para lavrar e o guardar, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis ou comerás livremente. E ordenou o Senhor: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Preste atenção, abra bem os ouvidos da alma e do coração. O que foi que levou os nossos primeiros pais a experimentarem a dor da morte, a perda da vida, do direito de viver? Desobediência. Porque havia uma ordem estabelecida por Deus: de toda árvore que está no jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, nem tocarás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Coronavírus ou Covid-19 é simplesmente o preço da desobediência de toda a humanidade, de todos nós. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos que Satanás, que muita gente não acredita no diabo, mas ele é um ser que existe, ele
tentou os nossos pais, enganando-os e levou-os à morte. Ele chegou simplesmente para Eva e para Adão e disse: olha, não é assim, não é assim. A serpente era mais astuta, capítulo 3, e todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, porque certamente no dia em que tocareis, no dia em que nele tocareis, para que não morrais, certamente morrerás. Havia uma ordem que Deus havia pré-estabelecido, mas os nossos pais simplesmente deixaram de acreditar em Deus para crer numa mentira de Satanás. E ali os nossos pais, depois que comeram da árvore proibida, não era uma maçã, como muitos acreditam, isso é uma ideia desvirtuada da verdade, isso é uma desvirtuação das escrituras sagradas. A Bíblia não diz que era maçã, nem que era pera, nem que era uma jaca, nem laranja, nem banana, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um ponto divisor d'água, uma referência que Deus colocou. Mas infelizmente os nossos pais preferiram acreditar na mentira de Satanás. Billy Graham, um grande evangelista mundialmente conhecido, já falecido, ele dizia: até quantas vezes Deus precisa de falar uma mesma coisa para que seja crido e para que seja verdade? Apenas uma única vez. E era o bastante, ou foi o suficiente para que os nossos pais obedecessem, mas eles não obedeceram. Infelizmente, morreram. E aí nós vamos encontrar no próprio livro de Gênesis o primeiro homicídio causado naquela família. Caim matou Abel simplesmente motivado pelo sentimento de inveja. Sabem, amigos e irmãos, a Bíblia nos diz claramente que os pecados do homem vêm, a concupiscência dos olhos pela ambição. O pecado que nós produzimos ou praticamos não é porque nós erramos. Nós somos um pecadeiro. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que o homem é um pé de pecado. Todos nós somos pecadores, porque já nascemos com o germe do pecado, com o vírus do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais lá no Éden. Então, não é preciso você matar, roubar, ter inveja, como Caim matou seu irmão Abel, simplesmente por inveja. Já havia no seu sangue, já havia nas suas carnes o germe do pecado, depois que os nossos pais caíram em pecado. Mas lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ali está a primeira promessa messiânica de Jesus, que um dia haveria de nascer de uma virgem. Nós encontramos que os nossos pais, quando foram procurados pelo Senhor, eles se esconderam entre as folhas do jardim do Éden para cobrir a sua nudez. E ali Deus tirou a pele de um animal, houve o sacrifício de um animal para cobrir a nudez. Aquele animal foi o primeiro sacrifício que Deus havia já, podemos assim dizer, profeticamente falando, mostrando para o Cordeiro de Deus que mais tarde seria imolado. Conforme Jesus, ao se aproximar dele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De sorte, amigos, que ali nós vemos uma promessa messiânica. Da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos ali Deus já providenciando através do sacrifício daquele animal, apontando para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não bastasse isso, o homem continuou na sua caminhada, cada vez mais pecando e pecando contra Deus e fazendo tudo o contrário que Deus havia pré-estabelecido. Deus havia dito: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Nós vemos essa promessa lá no livro de Gênesis, ainda quando Deus falou aos nossos pais, logo no iniciozinho de Gênesis: crescei e multiplicai-vos,
Gênesis 2:7, crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Aliás, não é Gênesis 2:7, Gênesis capítulo, logo no início você vê esta promessa de Deus, quando ele havia criado o homem conforme a sua imagem e semelhança. Logo no iniciozinho, capítulo 1, no versículo 26, aonde lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o Senhor disse, no verso 28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então havia uma promessa, mas aí houve um cidadão, um rei chamado Nimrod, um homem que se levantou contra a palavra de Deus. Olha, Deus havia dito, crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E Nimrod, ele disse, não, vamos ficar aqui. E eles construíram a histórica, conhecida e famosa Torre de Babel. O nome Babel significa confusão. Então, depois que os nossos pais pecaram em desobediência a Deus, gerou a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, diz que a morte entrou por um homem e todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. E aí, infelizmente, quando eles pensaram em fazer aquela Torre de Babel, Deus disse, desçamos e confundamos a terra, porque os homens tinham se rebelado contra Deus. E aí nós vemos o Senhor fazendo com que o homem, ele não entendesse a língua. Ali foi a origem de todas as línguas, de todos os idiomas, e então ele não tinha como continuar construindo, edificando aquela torre que chama-se Babel ou confusão. Não bastasse isso, Deus viu também lá em Gênesis ainda, conforme vemos o dilúvio, foi um juízo sobre a humanidade, em detrimento do pecado da desobediência. Diz o texto, conforme vemos em Gênesis, só estamos mostrando aqui a causa proveniente do Covid-19, a desobediência do homem, infelizmente. Gênesis capítulo 6, nós vemos nos versos 5 a 22. Eu não vou ler todo porque é muito longa a história, mas o Senhor havia dito que iria destruir o homem de sobre a face da terra. Há uma tradução que diz que Deus se arrependeu. Essa linguagem, o verbo arrepender-se, é uma linguagem antropomórfica, ou seja, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. Não é que Deus tenha dito, eu me equivoquei, eu não devia ter feito o homem porque ele se tornou rebelde, desobediente. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o Senhor disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. E aí diz o texto, naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade e varões de fama. Há alguém que interprete que esses gigantes, homens, podemos dizer, uma verdadeira anomalia, tenha sido demônios que tenham cooptado com as mulheres e aí geraram aqueles gigantes. Há quem interprete que deve ter havido alguma coisa que trouxe na genética humana gigantes. E aí Deus também começou a avaliar e ver que a violência começou a tomar conta do coração do homem e dominar a terra. Diz o texto, e viu o Senhor que a maldade do homem, estou lendo Gênesis 6, verso 5, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente.
Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, havia um homem chamado Noé, homem este justo, que andava na presença de Deus, e Deus chamou a Noé para que ele servisse de remanescente, podemos assim dizer, e chamou para que ele se preparasse, porque Deus estava para derramar juízo, morte sobre toda a humanidade naqueles dias anteriores ao dilúvio. Lembremos-nos que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Marcos também e Lucas 21, ele já havia dito: assim como foram nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como foram nos dias de Noé, assim será também antes da vinda do Filho do Homem. Então Jesus sempre sinalizava no passado certos juízos que Deus derramou sobre a humanidade. Juízos que trouxeram morte. Eu tenho dito, analisando essa pandemia, esse vírus, coronavírus, que está dizimando milhares de pessoas em todo o mundo. Foi como, de igual modo, Deus, quando derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra, sobre os dias anteriores ao dilúvio, porque os homens estavam cada vez mais provocando a ira de Deus. Falar sobre isso hoje, muita gente debocha, mas nesses dias eu tenho visto muita gente clamando por Deus, clamando por misericórdia. Pois bem, veio o juízo sobre toda a humanidade e Deus destruiu o mundo com o dilúvio, escapando somente Noé com sua família naquela arca. Observem que Deus, quando orientou a Noé que ele entrasse na arca juntamente com a sua família, diz a Bíblia que ele recomendou: separai animais limpos e animais impuros. Animais limpos, coloque pares e 7 vezes 7 pares, e dos animais imundos apenas um par. Isso você vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 a 22, e você vai encontrar também em Gênesis ainda 8, versículos 20 a 21, essa recomendação que Deus havia feito quando Noé saiu da arca. E aquela arca, meus amigos, ela tipifica Jesus, como existia a arca da aliança, a arca de Noé, tipificava a pessoa do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Deus fechou a arca por fora, ninguém mais tinha como entrar, somente aquele justo Noé. No capítulo 8 de Gênesis, capítulo 8, versos 20 e 21, e edificou, quando ele saiu da arca, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu em holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus estabeleceu aqui as estações para que o homem pudesse desfrutar depois do dilúvio. Sodoma e Gomorra foi outro juízo que Deus derramou, conforme vemos lá em Gênesis capítulo 18, versos 16 a 21. E aqui nós vemos que foi o pecado daqueles homens de Sodoma e Gomorra, foi exatamente o pecado da promiscuidade, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, que muitos acham que nós estamos entrando nos direitos que as pessoas têm de escolha
As pessoas fazem o que quiser. Deus deu livre-arbítrio para que o homem desfrutasse do que ele quiser fazer. Só que de tudo que o homem faz, Deus lhe pedirá contas. Um dia haverá um ajuste perante a raça humana, diante do tribunal divino, e ninguém vai ter desculpas, porque Deus vai dizer: o que foi que eu estabeleci no começo, desde a criação? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E o que foi que vocês fizeram? Vocês simplesmente blasfemaram contra os princípios que eu estabeleci para a perpetuação da raça humana. Lamentavelmente, esse pecado levou Sodoma e Gomorra a ser destruída. 2 anjos foram enviados para dizer a Ló que ele deixasse a terra de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia fazer cair, descer fogo. E os homens daquela cidade, que tinham a prática de homossexualismo, eles foram à casa de Ló, bater em sua porta, porque eles desejaram possuir aqueles homens. Isso nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 18, isto é, capítulo 8, desculpem, capítulo 8, versículos 20 e 21. Preste atenção a esta leitura que é importante. Gênesis 8, 20, aliás, capítulo 8, versos 20 a 21, exato. 18, desculpe, Gênesis 18. Gênesis 18. É que o texto que eu estava querendo ler está aqui. Gênesis 18, 16 a 25. Presta atenção a essa escritura. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam, aliás, capítulo 18, versos de 20, Gênesis capítulo 8, 18, desculpem, e o verso 19, capítulo 19 também nós encontramos quando o Senhor falou para aqueles homens. Gênesis 19, versículos de 1 a 5, me perdoem aí, Gênesis 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estavam Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e tereis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e eles comeram. E antes que se deitassem, é esse texto que eu quero que você preste atenção, e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, clamaram a Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós, para que os conheçamos. Então disse Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui as minhas 2 filhas. Tenho ainda que não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for os vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Saí daí. Disseram-lhe mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o varão sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a casa. Ou seja, aqueles homens queriam possuir aqueles 2 anjos. Infelizmente, o pecado da sodomia, da prática do sodomismo, naqueles dias, foi o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque nós encontramos que o Senhor, conforme vemos no capítulo seguinte, que nós lemos, o Senhor deu uma ordem para que Ló saísse da cidade, e aqueles
que olhassem para trás se transformariam numa estátua. Não teriam razão para que eles continuassem vivos, porque estavam desobedecendo a uma ordem. Covid-19, coronavírus, é o preço da desobediência. A mulher de Ló, quando ia saindo de Sodoma e Gomorra, ela não era para ter olhado para trás. E ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Na hora em que a cidade foi incendiada, caiu fogo e saraiva e destruiu a todos. A desobediência da mulher de Ló custou a sua própria vida. Ela ficou lá em Sodoma e Gomorra. Eu costumo dizer que quando ela ia saindo de Sodoma e Gomorra, certamente ela teve saudade da cidade e olhou para trás, porque ela estava saindo, mas estava deixando o seu coração lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe, amigos, Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que desobedeceu. A desobediência gera morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não bastasse esse exemplo que vemos de Ló, Abraão nos diz a palavra lá no livro de Gênesis, que o Senhor disse, Abraão intercedeu por Ló antes: Senhor, se houver 50 justos, tu não destruirás Sodoma e Gomorra pelos 50 que existem? Não, por amor aos 50 eu não destruirei. Senhor, se tiver 45, por amor aos 45 não destruirei. Senhor, se tiver 40, também não destruirei. Senhor, se tiver 30 justos, eu não destruirei. Senhor, se tiver 20, também por amor aos 20 eu não destruirei. Senhor, se houver 10, observe que Abraão intercedeu por Ló, conforme vemos, e quando chegou em 10 ele parou, porque certamente Ló, com a sua família, né, talvez os criados que ele tinha, chegava à casa de 10 pessoas, e por isso Deus poupou a Ló ali, naquele momento. Amigos, nós estamos terminando essa primeira parte dessa mensagem, mostrando que a desobediência custa um preço muito caro. A desobediência àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra leva à morte. E é o que Covid-19, coronavírus, está trazendo à humanidade: morte. Quantas milhares de pessoas estão morrendo ou estão sendo infectadas com esse vírus, com essa pandemia? Assim como o homem sempre desobedeceu a Deus, nesses dias o homem continua em desobediência. Concluindo essa primeira parte, eu quero que você fique apenas com essa primeira mensagem, mostrando que a desobediência, o preço da desobediência do Covid-19, resume-se numa palavra apenas: desobediência. Sobre todos os aspectos, o homem tem desprezado a Deus e a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. No outro programa que nós vamos logo mais trazer para a sua reflexão, nós estaremos falando sobre outros fatos ocorridos na Bíblia que mostra o homem sempre em cena em um ato de completa e inteira desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos esclarece. A Tua palavra derrama luz em nossas mentes, em nossos corações, a despeito de tudo o que está acontecendo, o que aconteceu e o que ainda haverá de acontecer. Porque Tu és o Senhor que criou o homem conforme a Tua imagem e semelhança, para que o homem fosse um ser obediente, submisso à Tua palavra, aquilo que o Senhor estabeleceu para a felicidade do gênero humano e para a perpetuação da raça humana. E por causa da desobediência, o homem sempre está ceifando a morte. A Tua palavra nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Por isso, nós estamos sendo atingidos agora, através do fôlego da vida. Os nossos pulmões, eles sofrem por causa deste vírus, uma fibrose.
para que nós, quando somos infectados por este vírus, por essa pandemia, não temos outra coisa a escolher senão a morte. E morte em uma completa solidão. Sequer os familiares podem se aproximar para que não sejam contaminados. O pecado que está trazendo essa pandemia tem um remédio. O remédio é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus Cristo. Que aqueles que estão conosco constituam o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador e Redentor das nossas almas. Amém e amém.